qual a relação da hidrologia com outras áreas do conhecimento é o tema desse nosso tópico do Pensando como Hidrólogo. Então a gente vai discutir aqui com vocês diversas áreas do conhecimento que têm relação com a hidrologia aplicada, essa nossa disciplina de hidrologia aplicada. Então o primeiro deles, né, se a gente fosse começar a identificar essas áreas, seria a meteorologia e a oceanografia, por motivos inclusive que nós já discutimos no tópico anterior. A gente vai ver que a meteorologia ela é que vai estudar os processos de transporte, por exemplo, de umidade de uma região para outra através da circulação da atmosfera. E esses processos que estão associados à meteorologia, eles têm uma ligação que é estudado pela oceanografia. Então, a oceanografia e a meteorologia são duas disciplinas que se relacionam com a hidrologia e elas dão aporte de conhecimento para que nós possamos entender os processos hidrológicos na escala do planeta como um todo. Como exemplo disso, vocês podem observar essa imagem, que nós temos na imagem superior as informações da temperatura da superfície do mar no planeta, e na imagem inferior vocês podem observar o regime de chuva. É exatamente a mesma imagem que vocês viram anteriormente da precipitação. Observem, no decorrer dos meses que estão sendo apontados aqui, uma alta superposição da chuva com os locais onde você vai ter temperaturas do mar mais quentes, que está marcado aqui nesse vermelho mais intenso. Então, onde está o vermelho mais intenso, acontece precipitações mais intensas também. Então, tem uma relação da temperatura da superfície do mar com o regime de precipitação. Então, o oceano ele condiciona o que está acontecendo na atmosfera, né? E então existe aí essa circulação dos oceanos, ele vai definir regimes de precipitação diferenciados no planeta. Observe, por exemplo, que tem uma mancha de água mais quente aqui próximo à Austrália, aquela região da Indonésia, e observem que nessa região é onde você vai ter também precipitações mais intensas. Então, onde você tem águas mais quentes, você vai ter um processo de evaporação maior, a parcela de ar próxima à superfície vai estar mais leve, ela vai subir, na hora que ela sobe ela se expande, se resfria e vai acontecer chuva. Depois disso ela vai chegar a uma certa altitude, em torno de 12 km de altura, e a partir dessa altitude tem uma estratificação térmica que impede que ela continue subindo, e aí ela vai migrar para um outro local do planeta, que vai ser exatamente formando aquela circulação que nós vimos de Hartley, que a gente viu na transparência anterior. Então, para entender esses processos de chuva, a gente precisou observar como é que dá a dinâmica dos oceanos que condicionaram a meteorologia. Então, são duas áreas que estão diretamente relacionadas com os conhecimentos de hidrologia, né? Então, são duas áreas de conhecimento básico. Outra área que a gente pode observar aqui na próxima transparência é exatamente a geologia. A geologia também é uma área de conhecimento que está relacionada com a hidrologia. Por quê? Porque, por exemplo, as águas subterrâneas, elas estão definidas a partir da formação geológica. Dependendo da formação geológica, você vai ter uma disponibilidade maior ou menor de água subterrânea. Se você tem, por exemplo, uma formação geológica com rochas sedimentares, onde você vai ter uma capacidade maior de armazenamento da água nos poros, você vai ter aquífero sedimentar. Se você tem uma rocha sã, que está só fissurada, você não vai conseguir guardar muita água nesse local. Então, em função disso, você vai ter só água guardada em fissuras, que a gente chama de fissuras no cristalino. Então, a geologia ela é decisiva, por exemplo, para definir a disponibilidade de água que vai existir no subsolo, né? Assim como também a própria geologia, olhando no longo prazo, é que vai definir a configuração das bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas nascem do processo aí de elevação das placas tectônicas e depois disso do processo de temperismo e erosão dessas placas. Então o rio, a água, na realidade ele vai escavando, né, vai construindo, esculpindo na formação geológica que surgiu a sua bacia hidrográfica. Então a geologia é outra área extremamente importante que se relaciona com a hidrologia. Outra área importante é a própria biologia, que a gente deve lembrar que o rio não transporta só H2O, só água. O rio transporta sedimento,
o rio tem uma biota, tem seres vivos que estão também que são os peixes, os plânctons, que estão dentro desse rio, dos lagos, né, dos reservatórios. Então a biologia é uma área importante, inclusive, que está definindo e condicionando em grande medida a restrições à qualidade da água e como a qualidade da água dos próprios rios e reservatórios e lagos vão se comportar, né? Outras áreas de ciência básica importante para a hidrologia é a estatística e a matemática. Então, os modelos hidrológicos que permitirão quantificar quanto vai ter de chuva, vazão e as demais variáveis hidrológicas são normalmente modelos matemáticos. Sem os modelos matemáticos, a gente não tem condição de fazer essa quantificação. E a estatística também é outra área importante, em função dos conhecimentos estatísticos, nos proverem as ferramentas necessárias para quantificar os riscos hidrológicos. Existem outras áreas de conhecimento que se relacionam com a hidrologia, mas eu quis citar aqui apenas algumas delas para mostrar para vocês que a hidrologia ela se apropria de conhecimento de outras áreas, né, para poder a gente ter uma visão de conjunto mais ampla e entender como se dão os processos naturais e a partir daí a gente poder, na hidrologia aplicada, identificar como é que nós vamos aplicar esses conhecimentos para resolver problemas de engenharia. Notadamente aqui, problemas ligados à engenharia de recursos hídricos, né? E como é que a gente vai dimensionar uma barragem, como é que a gente vai construir um poço, tá certo? Qual é o dimensionamento de obras de drenagem urbana. Então, para tudo isso, a gente vai precisar dos conhecimentos básicos ligados à matemática, à estatística, à geologia, à meteorologia, para que nós possamos aqui aplicar esses conhecimentos na hidrologia e, a partir daí, produzir os resultados desejados.